Seja muito bem-vindo à FluidMed. Hoje nós vamos falar sobre incidência de temas nas provas e nos estados e no Brasil de um modo geral. Meu nome é Alan Araújo. Eu sou Paulo Araújo e esse é um tema importantíssimo, né, Alan? Acho que talvez seja o tema mais comentado pelos alunos. Sim. E hoje a gente vai entender a importância dele. Então, a questão é que, se você vai estudar para uma prova, independente de como você estiver estudando, você só vai obter resultado se você estiver estudando o que vai ser cobrado. Portanto, se você vai fazer uma prova de matemática e estiver estudando biologia, mesmo que você aprenda tudo de biologia, você não vai ter resultado. Parece óbvio e parece até cômico a gente dar um exemplo assim tão esdrúxulo, mas a prova de residência é exatamente a mesma coisa. Alguns temas têm uma importância enorme na prova de residência, ao passo que outros temas têm importância quase nenhuma. E o que a gente vê na prática é que, apesar de ser algo, conforme acabamos de falar, óbvio, a maioria dos alunos tende a estudar a mesma quantidade de todos os temas ao longo do ano. E isso certamente gera distorções, já que se alguns temas são mais importantes, outros temas são menos importantes, não faz muito sentido estudar todos eles na mesma quantidade. Eu acredito, Paulo, que os alunos fazem isso porque os cursinhos tratam os temas dessa maneira, né, em sua maioria. E os que não tratam também, eles tendem a focar o aluno naqueles temas mais importantes e muitas vezes nem dão os temas menos importantes, porque partem do pressuposto que eles não são importantes. Mas na prática, se a gente quiser fazer um estudo excelente, nós temos que estudar todos os temas, porque todos eles caem, a gente só tem que balizar o nosso estudo de acordo com a importância relativa de cada um deles. E aí vem o primeiro conceito. Se a gente pega aquele aluno que está estudando todos os temas na mesma quantidade, ele certamente está errando, independente da prova que ele vai fazer. Se a gente quiser passar um passo acima, ou seja, irmos para o segundo degrau, no segundo degrau nós temos aquele aluno que agora está usando uma incidência que é considerada uma incidência média de todo o Brasil. Como que funciona isso? Vamos pegar, por exemplo, as apostilas do MED. O MED tem 64 apostilas. Portanto, se nós pegarmos toda a prova, então 100% da prova, e dividirmos por 64 temas, se todos eles fossem cobrados na mesma quantidade, a nossa expectativa seria que cada tema caísse com um peso de 1,56%. Então essa seria a expectativa de cobrança de cada tema se todos eles tivessem a mesma importância. Entretanto, a gente sabe que não tem a mesma importância. Então, vamos mostrar para o pessoal a estatística para colocar isso na prática? Vamos ver sim, com relação à média de todas as bancas de todo o Brasil, né? Como que ficam, então, as bancas que mais caem? Isso é inédito, ninguém nunca fez um vídeo falando sobre isso. Então, se pegarmos todas as bancas do Brasil todo, são mais de 200, 300 bancas, se eu não me engano, Sim. E pegarmos as questões dessas bancas dos últimos anos, e aí nós consideramos tanto o ano de 2021, quanto 2020, 19, 18, progressivamente com pesos menores. Então, o ano de 2021 é o que tem a maior influência, o ano de 2020 também tem, mas um pouco menor, e assim por diante. Nós conseguimos classificar uma média do Brasil todo com um peso maior em 2020. Então a gente pega todas as bancas, vê onde está cada questão delas e fazemos essa média. E aí a gente consegue estabelecer os 5 temas mais cobrados no Brasil, baseado nessa estatística. Então, vejam só a tabelinha que vai aparecer aqui agora. A gente tem aqui na parte da esquerda uma classificação do primeiro até o quinto lugar. Aqui em cima nós temos o total, então todo o Brasil, as bancas do Brasil todo. Vou até mudar aqui, todo o Brasil. Temos Pernambuco e temos também o Sul São Paulo. Nosso objetivo aqui é mostrar como que é diferente os temas mais cobrados se a gente pega a média do Brasil todo, se a gente foca, por exemplo, em um estado com todas as suas bancas, e se a gente foca, por exemplo, na prova do Sul São Paulo, que é a prova que tem mais inscritos de todo o Brasil. Então, por isso que a gente escolheu esses exemplos. Então, começando aqui, todo o Brasil, em quinto lugar, nós temos a apostila de cirurgia 6, que é também chamada oncologia 2. 3,15% das questões, em média, cobradas no Brasil todo, são dessa prova. Então, se um aluno fosse possível fazer todas as provas do Brasil todo, e depois ele olhasse qual foi a cobrança, 3% das questões que ele fizesse seria de cirurgia 6, que é a apostila de oncologia 2. Ou seja, já é quase o dobro daquela divisão média que você tinha falado, 1,56%, né? É um pouquinho mais que o dobro que o esperado, né? Somente se todas tivessem a mesma importância. O quarto tema mais cobrado, considerando a incidência do Brasil todo, é a apostila de preventiva 3, estudos epidemiológicos. Essa apostila caiu em 3,31% das
das questões, né? Então, de todas as questões cobradas, pouco mais de 3% foi dessa apostila. O terceiro lugar ficou com a apostila de preventiva 4, que é a apostila de vigilância da saúde. Já é a segunda apostila de preventiva, né, Paulo? Sim. Então, o ranking tem 5 posições, já tivemos uma de cirurgia e 2 de preventiva, que caem 3,51% das questões. Em segundo lugar está a apostila de cirurgia 8, trauma e queimadura, que está ali com quase 4% das questões no total. E por último, a apostila mais cobrada no Brasil como um todo é a apostila de preventiva 1, SUS, Sistema Único de Saúde, que é cobrada em 5,20% da prova. Então, só de a pessoa saber isso, ela já deveria, por exemplo, focar 5% do estudo dela no estudo de preventiva 1. Interessante, porque se a gente for parar para pensar mesmo, 5% do estudo de uma pessoa, por exemplo, ao longo de um ano, seria o equivalente aí a 2 para 3 semanas de estudo. Ou seja, se você pegar todo o seu ano de estudos e investir 2 a 3 semanas só estudando preventiva 1, você vai estar estudando de acordo com a média do Brasil todo e certamente vai obter um resultado bem melhor. Existem variações individuais. Por exemplo, quando eu fiz a prova de entrada direta, a minha prova principal, que era o PSU Minas Gerais, caíram 10 questões de preventiva 1, Sistema Único de Saúde. Então, no seu caso, representava 10% na prova de 100 questões. 10%. Eu fiz o médio-curso na época. No médio-curso, essa mesma apostila é a apostila de preventiva 4, mas os temas são razoavelmente os mesmos. Então, essa é a incidência de todo o Brasil. Vamos ver como que isso se modifica se a gente, por exemplo, pegar um estado, Paulo? Sim. Eu acho que Pernambuco é bem representativo, tem as provas lá do Nordeste. Então, o quinto lugar em Pernambuco é a apostila de preventiva 1 do SUS, que era a apostila que era o primeiro lugar no Brasil como um todo. E a gente pode ver que, para Pernambuco, a incidência de cobrança é de 3,56%. Então já é uma incidência menor, mas ainda assim muito importante, né, da apostila de SUS. Está no top 5, né? Só um comentário que a gente esqueceu de falar. A gente pode ver que das 5 apostilas mais cobradas, 3 são de preventivas e 2 são de cirurgia. Isso porque o Medgrupo pegou esses 2 grandes temas e distribuiu eles em poucas apostilas. Ao passo que temas como clínica, por exemplo, são distribuídos em várias apostilas. Ou seja, uma apostila de clínica tem uma importância menor do que uma apostila, nesse caso aqui, de cirurgia ou de preventiva. Seguindo então com Pernambuco, quarto lugar, a apostila de clínica 1, síndrome ictérica. Então, acabei de dizer que clínica tem uma importância menor. Para o estado do Pernambuco, a apostila de síndrome ictérica é muito importante, 3,69% das questões cobradas. Depois temos a apostila de preventiva 3, estudos epidemiológicos, com 3,82%. Então, mais uma vez, uma apostila de preventiva. Em segundo lugar, como não poderia deixar de ser, a apostila de cirurgia 6, que é a apostila de oncologia 2, com 5,33%. Então a gente pode ver que o segundo lugar de Pernambuco já tem uma incidência maior do que o primeiro lugar de todo o Brasil. E por último, em primeiro lugar em Pernambuco, a apostila de preventiva 2, medidas de saúde coletiva, com 5,38%. A gente pode ver que a apostila de preventiva 2 não aparecia no ranking de todo o Brasil. A apostila de cirurgia 6, que ficou em segundo lugar em Pernambuco, era quinto lugar no Brasil. A de clínica, que nem aparecia em todo o Brasil, aqui em Pernambuco tem uma relevância muito importante. E aquela de preventiva 4, que está em terceiro lugar do ranking, deixou de aparecer ali no ranking de Pernambuco. Então, a gente vê as diferenças aí regionais em comparação com a média de todo o Brasil. E por último, vamos fazer a comparação com uma banca específica. A tendência é que quanto mais a gente saia do global e especifique para a banca, você vai ver uma diferença cada vez maior na incidência, já que para de considerar uma média e começa a considerar uma banca específica. E a sua preparação, quando é focada para uma banca específica, você aumenta a chance de passar naquela banca em específico. Entretanto, você diminui a sua chance de passar no restante das provas. Por quê? Quanto mais você foca, mais focado, né, mais dedicado vai ser o seu esforço para aqueles temas. Se a gente fosse comparar com o exército, seria a mesma coisa de comparar um tiro de canhão com um tiro de sniper. O tiro de sniper ele tem uma penetração e uma precisão muito maior, mas ele acerta um único alvo. O tiro de canhão ele é impreciso, ele acerta tudo, mas com uma baixa penetração. Aqui é a mesma coisa, quanto mais focado você estudar, mais você aumenta a sua chance naquela banca, que é o que a maioria das pessoas deseja. Então, indo para a banca do Sul São Paulo, a gente tem a apostila de pediatria 3. A gente pode ver que até agora não haviam aparecido ainda apostilas de pediatria, mas na prova do Sul São Paulo, 3,3% das questões são de pediatria. Depois, a apostila de cirurgia 6, né, que é oncologia 2. A gente pode ver que nos 3 grupos que a gente trouxe aqui ela apareceu, 4,11%. Então, também muito cobrado. Depois, a apostila de SUS, como não poderia deixar de ser, muito importante também no Sul São Paulo, 4,7%. A apostila de preventiva 4, que é a apostila de vigilância da saúde, 5,3%.
E por último, a apostila campeã, que não apareceu no Pernambuco, mas apareceu lá em segundo lugar em todo o Brasil, é a apostila de trauma e queimadura, com 6,72% de todas as questões cobradas. Então a gente pode ver que se você for fazer Sul São Paulo e estudar todas as apostilas na mesma quantidade, você vai estar estudando em média 1,5% do seu tempo em cada apostila. Mas a apostila de cirurgia 8, trauma e queimadura, merece mais de 4 vezes mais do que isso. Então a sua atenção para essa apostila tem que ser 4 vezes maior do que da média das outras apostilas. Essa é que é a ideia. E como que, tem alguma maneira, Paulo, que o aluno consegue fazer isso de forma automática? Sim, nós temos o software Super Planner da FluidMed, que não só organiza o seu estudo, né, como também traz recomendações de exatamente o que estudar, balizado não só nas incidências que você viu aqui, mas também na sua performance individual. Porque a gente sabe que, mesmo às vezes um tema sendo muito incidente, pode ser que você já o domina muito. E aí você, então, estudará para que você estude de acordo com a incidência e mantenha o seu bom resultado, mas poderá focar também a atenção nos demais temas que você talvez não domina tanto e, portanto, você consegue aumentar bastante o seu resultado. Em outras palavras, então, a gente pode pensar que existe uma balança entre manter um olho no que é mais importante e outro olho naquilo que você consegue obter mais resultado dependendo da sua performance. Então você tem que equilibrar isso e é exatamente isso que o nosso software faz e te ajuda a fazer. Se você desejar obter a lista com mais temas de todo o Brasil, de acordo com a incidência que é cobrada, não deixe de se inscrever na nossa jornada da residência médica. Basta você entrar no nosso Instagram, @FluidMedBrasil, e nos nossos links, ali no link da Bi, que você obtém todas as informações. Vai ser um prazer ter você lá. O nosso objetivo com o FluidMed é poder te ajudar a alcançar os melhores resultados possíveis. Conte conosco nessa missão. Muito obrigado, não deixe de compartilhar esse vídeo com seu amigo e até o próximo vídeo. Tenham todos um bom estudo.